presidente, nobres vereadores, queria só compartilhar. Esse é um assunto que me interessa muito, porque a educação me interessa muito. Eu até gostaria que aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando na TV Câmara, nas redes sociais, na hora de votarem no seu deputado federal, refletissem qual daqueles estão dispostos a abrir mão da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à contratação de professores, à contratação de servidores da área da educação e do salário da educação. Porque é muito fácil proibir o prefeito de gastar dinheiro e dar o dinheiro para a Fundeb e só pode investir em construção e em melhoria de estabelecimento, o que é muito importante, mas vai chegar uma hora em que você não precisa mais aumentar. Então que fique aí a pergunta de qual é o deputado federal que está disposto a entrar lá e dizer para a educação que seja fiscalizado, para não virar um penduricalho de colocação de interesses de determinados gestores que não têm a consciência do público, e aí eles sejam punidos, mas do restante, para que ninguém possa dar desculpa de não poder contratar o professor, de aumentar o salário, de formá-lo melhor. Então que os professores e todos nós, cidadãos de bem, possamos procurar quem é que está disposto a mexer nessa ferida no Congresso Nacional. Por outro lado, quero também parabenizar aqui os deputados senadores, o senador Wilde Moraes, que apresentou uma alteração da Lei 11.494, para permitir o pagamento de despesas com educação de crianças de até 3 anos em creches privadas, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o conhecido Fundeb. Quero também citar aqui, senhores vereadores, citar também o senador Cristóvão Buarque, que também apresentou uma emenda que altera a lei do Fundeb para admitir o cômputo do número de crianças matriculadas em creches privadas na distribuição dos recursos de cada fundo entre os respectivos estados e municípios, prevê a transferência de valores para creches privadas credenciadas em benefício de famílias de menor renda. Então, colocado isso, essa é uma preocupação que está em todos os lados. O primeiro senador que eu li para vocês, o senador Wilde, é um senador do DEM, um senador que defende, sem dúvida nenhuma, o capital. E o segundo senador é o senador Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação do governo Lula. Da onde eu posso dizer para vocês que a preocupação com as crianças está em todos os lugares. Ela não está nem entre um lado e o outro. Quero dizer para vocês, senhores e senhoras, que esse projeto ele tem que ter provisoriedade. Ele tem que prever que o poder público vai melhorar as condições e vai dar educação para todos, não sendo necessário, num curto prazo, de manter estruturas de remuneração privada. Mas, por outro lado, eu reconheço a importância desse projeto de lei, porque a pessoa que precisa do atendimento fica numa situação muito difícil. E eu digo mais, não é só para aquela pessoa que trabalha e que não tem onde deixar a criança e não tem a vaga na creche. Eu digo também para aquela mãe que a creche acaba dando um adicional falimentar, porque a casa não tem, e muitas vezes a mãe não tem condições, porque a vida às vezes a levou por caminhos onde a criança fica em situação de abandono. O Conselho Tutelar conhece vários casos disso, e quando está na escola ela tem uma chance pedagógica, uma chance de segurança de vida e uma segurança falimentar, mesmo quando a mãe não trabalha, porque ela não vai cuidar. Então, olhando para esse lado, eu quero valorizar e muito esse projeto de lei, mas dizer que ele tem que ter prazo de validade. O município tem que olhar e falar, precisamos investir, mas cabe também a nós pressionarmos e escolhermos deputados que permitam o aumento disso. Porque falar que precisa aumentar salário de professor e ao mesmo tempo tem que dar segurança, tem que arrumar os buracos, mas não deixar gastar mais, é um absurdo. Que bom que esses dois projetos de lei já autorizam o Fundeb a usar esses recursos para que a gente possa ter do próprio Fundeb o gasto para poder contratar vagas para as crianças. Quero aproveitar para falar da emenda. O projeto de lei não dizia a idade das crianças, deixando uma brecha para que fosse contratado, mesmo que de forma complexa, porque a lei federal já dizia que não, outras faixas de idade e para outras faixas de ensino.
E é por isso que eu fiz questão de colocar a emenda, deixando claro que nós estamos tratando dos CMEIs de 0 a 5 anos. Estamos tratando deste problema oportuno e que Maringá precisa e que é um dos nossos tendões de Aquiles que precisamos resolver. Então, senhores vereadores, peço o voto da minha emenda, porque ela esclarece de forma mais profunda o teor da lei, sem tirar nenhuma circunstância. Peço o voto, porque já é o pensamento de norte a sul, e da extrema esquerda à extrema direita, da importância do cuidado com a creche, com o cuidado da criança e da importância de que essa criança seja atendida. Por fim, quero deixar claro aqui meu pedido ao senhor prefeito, que considere esse projeto de lei, que é de autoria do Executivo, como um processo pedagógico para si mesmo, de maneira que ele possa fazer os investimentos e essa lei tenha prazo de validade e possamos fazer alterações, se necessárias, aos poucos, com os investimentos necessários e com as mudanças da lei. Dentro desse aspecto, quero também solicitar aqui, de antemão, a aprovação da lei e o pedido de um carinho especial para com os distritos que não têm conseguido atender as crianças, segundo os vereadores aqui presentes, vereador William Gentil, vereador Flávio, vereador Belino Bravin, que disseram que há crianças fora da escola e que lá não há possibilidade de ter creches aonde eles possam contratar as vagas. Mas o poder público pode fazer transferências de contratações, arranjar locais de imóveis para alugar e resolver esse problema utilizando outros instrumentos que já são permitidos por lei. Senhor presidente, nobres vereadores, peço o apoio integral à lei e à emenda que apresentei. Muito obrigado.